Amém, louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, nós estamos no mês da família, e neste mês temos enfatizado a necessidade de darmos atenção necessária para essa que é muito mais do que uma instituição, é a menina dos olhos de Deus. A família é de fato esse núcleo base da sociedade, da igreja e do mundo. Deus tem um carinho todo especial pela igreja. Deus tem uma atenção toda especial por aquela que Ele criou primeiro, inclusive antes da igreja, que é a família. E dando continuidade a essa série de mensagens que temos falado sobre família, domingo passado nós pregamos exatamente sobre Jesus, quando Jesus transforma uma família. E hoje eu queria convidar você para lermos a palavra de Deus no livro de 1 Samuel capítulo 30. Samuel 30, os versos serão 1 a 7, depois versos 18 a 20 para a nossa meditação nesta noite. Se você tem uma Bíblia na sua casa, eu te convido que você abra nesse momento e acompanhe conosco a leitura da palavra de Deus. Diz assim, 1 Samuel capítulo 30, versos 1 a 7, depois versos 18 a 20. Quando Davi e seus soldados chegaram a Siclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e Siclag e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Siclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoam de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi recuperou tudo, verso 18, o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levado. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi, louvado seja Deus. Antes, eu preciso contextualizar você nessa passagem. Davi, o jovem futuro rei de Israel, tinha sido por muito tempo servo de Saul, mas Saul, sabendo que Deus o rejeitara e escolhera Davi para ser o futuro rei, empreendeu uma caçada violenta contra o jovem. Davi, para salvar sua própria vida, fugiu e encontrou entre os filisteus um lugar para reconstruir e recomeçar a sua vida. Estava tudo bem, ganhou Siclag, um pequeno vilarejo que ele rapidamente construiu em cidade. Ali se estabeleceu com seus soldados e a vida estava levando uma certa normalidade. Parecia que estava tudo muito bem. Davi estava vivendo em terra estranha, em terra alheia entre os filisteus,
mas ali encontrou paz para recomeçar sua vida. Certo dia, ele vai a uma batalha. Ele vai a uma batalha juntamente com os filisteus contra Israel. E naquela batalha, Davi sai de Siclag, levando consigo todos os homens da cidade, todos os seus soldados. Deixou a cidade completamente desprotegida, apenas idosos, crianças e mulheres. Foi um erro tático. Davi foi para aquela batalha e deixou a cidade, enfim, a mercê. Aquele erro tático trouxe sérias consequências, não só para a segurança do próprio rei, como também da sua família. Aquele erro tático trouxe consequências imediatas e futuras para a própria família. Quando ele foi para Afec, para essa batalha, ele deixou sua base, sua família, seu lar, sua cidade de Siclag, sem ninguém, e à mercê dos pilhadores, os amalequitas. Os amalequitas eram um povo, um pequeno povo que habitava aquela região e que viviam de pilhagem, que viviam de saques. Eles eram pilhadores ambulantes, aguardavam apenas uma ocasião favorável para covardemente assaltar e destruir os indefesos. Foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto Davi estava em batalha, indo para a batalha, os amalequitas chegaram em Siclag, tomaram a cidade, roubaram, pilharam a cidade, levaram prisioneiros os idosos, as crianças, as mulheres, e queimaram, transformaram a cidade num montão de cinzas. Quando Davi regressava, da batalha, ao aproximar-se de sua cidade, ele viu toda a sua cidade num montão fumegante de fumaça. Ficou desesperado, porque percebeu, porque acreditou, ele e seus homens, que seus filhos, suas esposas teriam sido mortas, ou no mínimo levadas. Os homens ficaram revoltados com Davi, porque achavam que era calamidade demais, era desastre demais contra aquele homem, ele devia estar em falta com Deus. E diz o texto que os homens pensaram até em apedrejá-lo, seus próprios homens. Mas nós conhecemos o restante da história. Davi invoca o Senhor, busca forças em Deus, invoca o Senhor, e Deus diz que ele deve ir em busca de recuperar tudo que ele havia perdido, e ele vai com seus homens, ele alcança os amalequitas, ele destrói os amalequitas e resgata sua família e tudo que lhe possuía, pela forte e poderosa mão de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção nesta noite para o fato de que um erro tático de Davi vulnerabilizou a família daquele homem, assim como também os nossos erros, assim como também os nossos deslizes, as nossas fraquezas, os nossos erros também vulnerabilizam a nossa casa, a nossa família. O fato de que Davi tinha ido àquela batalha sem deixar ninguém protegendo, sem deixar uma guarnição para a sua cidade, para a sua família, a deixou à mercê dos pilhadores. Quando você e eu, você que é marido, você que é esposo, você que é pai, você que é mãe, quando nós não protegemos o nosso lar, quando nós não protegemos a nossa família, nós a deixamos vulnerável aos pilhadores, aqueles que atacam sem dó e sem piedade, com violência, como um leão faminto, tentando destroçar a nossa família. Pilhadores são aqueles que expoliam a família, furtam o que dela há de mais precioso: a paz, a harmonia, a felicidade, a tranquilidade. E eu quero chamar a sua atenção para alguns pilhadores modernos da família de hoje. Alguns pilhadores que, como os amalequitas, em nossos dias, espreitam a nossa família procurando uma oportunidade para atacar. Um deles é a decepção.
A decepção é um pilhador espiritual da família. Pais que esperavam tanto dos filhos, filhos que tinham tantas expectativas quanto a seus pais, esposa que alimentou grandes expectativas quanto ao marido, mas que essas expectativas foram frustradas, jogando os sentimentos no mar de decepção. Eu talvez esteja falando agora uma mãe que tenha muita decepção quanto aos seus filhos, embora os ame profundamente. Eu talvez esteja falando a uma esposa que tem um coração partido de decepção por um marido, pelos gestos grosseiros, porque o marido não foi tudo que ela esperava. Eu talvez esteja falando a filhos que guardem profundo rancor e amargura dos pais, porque eles os decepcionaram. Aliás, a amargura é um outro pilhador da família. Há quantos lares, meus irmãos, há quantos lares, meu querido telespectador, que pode ser descrito muito bem como um poço de amargura, corações partidos que sobrevivem debaixo do mesmo teto, pais amargurados com filhos rebeldes, maridos insatisfeitos com a ausência de afeto da esposa. A amargura expolia o afeto, distancia os corações e leva consigo a esperança de uma família feliz. A amargura são aquelas mágoas guardadas, queixas sem fim, acumuladas, depositadas em nossa alma e que parece que nunca acabam. Provérbios tem muito a dizer sobre isso. Provérbios 21:19 diz: é melhor uma terra seca e deserta do que viver numa boa casa com uma mulher briguenta e implicante. 25:24 diz: é melhor morar sozinho num quarto de pensão do que numa bela casa com uma mulher briguenta e implicante. 19:13 diz: um filho rebelde e tolo é a maior tristeza de um pai. Para o marido, a esposa que vive discutindo e se incomoda como uma torneira pingando o dia inteiro. Será que eu estou falando com uma pessoa que tenha no coração feridas profundas na alma, de amargura, dos erros do marido, dos erros da esposa, dos erros dos filhos? Esses pilhadores arrancam, estraçalham a chance de termos um lar, uma família feliz. Um outro pilhador é a tristeza. Deus criou, meus irmãos, o nosso lar para ser um lugar onde repousamos, um lugar de descanso, um lugar onde mora a felicidade, onde encontramos o sorriso da esposa, o abraço afetuoso dos filhos, o aconchego do pai. O lar foi projetado por Deus para ser esse lugar de ternura, de afeto, de afago, de carinho, de abraço. Mas em muitos lares reinam a tristeza, a amargura. Há quantas esposas insatisfeitas que só já não saíram do casamento por outras razões. Há quantos maridos insatisfeitos, tristes, porque o casamento não vai bem. Tudo isso funciona como uma espécie de pilhadores que mina as energias da família, que destrói a chance dela ser um lugar que Deus projetou. Porque Deus, quando pensou uma família para Adão e Eva, Deus pensou numa relação que completa emocionalmente, espiritualmente, em todos os sentidos um ao outro. Meu querido irmão, quais são os erros que atraem os pilhadores para o nosso lar? Se você quer vulnerabilizar a sua família e deixá-la à mercê de espoliadores da felicidade, por favor, não cometa esses erros que eu vou mencionar agora. A deslealdade atrai a decepção. Ser desleal, não há nada mais terrível que viver com alguém em quem não podemos confiar. Uma esposa que vive debaixo do mesmo teto com o marido em quem ela não pode confiar. Pais que não podem confiar nos filhos, filhos que não podem confiar nos pais. A deslealdade atrai a decepção, a frustração, a falta de confiança.
Muitas vezes, muitos jovens às vezes reclamam que seus pais têm uma educação muito repressora, que seus pais não lhe dão liberdade, que não confiam nele. Muitos pais reclamam que filhos são rebeldes, indisciplinados, malcriados, desafetuosos. Mas, querido, é a deslealdade aos pais quando os filhos valorizam mais. É deslealdade aos pais quando os filhos valorizam mais a opinião dos seus amigos, dos professores, dos seus colegas, do que a direção deles. É deslealdade quando o marido dá mais atenção ao trabalho, ao esporte, que a esposa. É deslealdade quando os pais só sabem cobrar de seus filhos e quando não escutam o coração dos filhos. É deslealdade aos pais quando filhos não se abrem, não deixam os pais participar de sua vida, não os honram. A falta de perdão atrai a amargura de alma. Quando as coisas vão mal dentro de casa e não temos a hombridade de nos arrependermos dos nossos pecados, dos nossos erros. Quando o marido não sabe olhar para a esposa e dizer: meu amor, eu errei, me perdoe. Quando um filho não sabe olhar para o pai e para a mãe e dizer: papai, mamãe, me perdoe os meus erros, perdoe, eu falhei. Quando pais não sabem olhar para os filhos e dizerem: filhos, me perdoem, eu errei. É preciso saber a fina e restauradora arte do perdão. Sem perdão o lar não sobrevive. A desonra e a falta de amor atraem a tristeza. A Bíblia deixa muito claro sobre os deveres familiares. As escrituras são muito óbvias e muito claras. Aos filhos está escrito: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor te dá. Êxodo 20:12. O meu papel e o seu papel como filho é honrar o Senhor, e honrá-lo mesmo. Honrá-lo é respeitá-lo, é dar prioridade a eles, é considerá-los, é amá-los. A figura do pai e da mãe nesses dias que nós vivemos é uma figura opaca. Os filhos hoje confundem um pai e a mãe com, às vezes, um colega, um amigo, recebe mais respeito e consideração do que o pai e do que a mãe. O garoto mal já começa a crescer e a falar, já não sabe mais tratar os pais com consideração e respeito. Meu jovem, você que é filho, a sua função é honrar os seus pais. Aos pais está escrito: pais, não irritem os seus filhos, para que não fiquem desanimados. Nós, pais, devemos tratar os nossos filhos com amor e não irritá-los. Usar uma educação que não seja opressora, mas que não seja uma educação banal. Há muitos pais que desistiram de educar os filhos. Eles entendem que sua função é apenas dar alimento. Não é isso. Compreenda que criar gente é um dos projetos mais difíceis que existe no mundo. Criar gente, educá-los, e nós como pais devemos aprender a utilizar o ensino bíblico para educar os nossos filhos, sem o rigor e a opressão, mas ao mesmo tempo sem uma educação libertina, vulgar. E devemos aprender a amar e a cuidar dos nossos filhos. Aos maridos, a Bíblia é bem clara ao dizer em Efésios 5:25: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, e não a trateis com amargura. Essa é um dos mandamentos mais difíceis na Bíblia. Maridos, amem a sua esposa. Isso tudo bem, mas o complemento é outra coisa: como Cristo amou a igreja.
É interessante porque a Bíblia em momento algum tem esse mandamento de a esposa amar o marido, porque de fato quando a esposa se sente amada, quando a esposa se sente protegida, quando a esposa se sente de fato privilegiada, promovida, guardada pelo seu esposo, ela se submete, porque o que a Bíblia diz para as mulheres é: esposas, sede submissas ao próprio marido como convém ao Senhor. Mas só é possível ser submissa a um homem que ama, e não ama de qualquer maneira, ama como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Cristo amou a igreja dando sua própria vida por ela, por mim e por você. Nosso papel como marido é muito profundo, não é somente ser o provedor dos lares, se bem que hoje, segundo pesquisas do IBGE, a metade dos lares brasileiros são providos e são sustentados e liderados por mulheres que estão vendo a necessidade de assumir essa função que é biblicamente do homem, porque muitos homens não assumem essa função de provedor. Mas não é somente de provedor, é de amante, aquele que ama a esposa e ama intensamente, e que a trata com respeito, que a trata com afeto e não com amargura. Marido, como é que você tem tratado sua esposa? Como sua esposa tem sido tratada por você? Ela pode dizer que tem sido amada por você? E a todos da família é dito, o que perturba sua casa herda o vento, e o insensato é servo do sábio de coração. Quem perturba a sua casa herda o vento, em outras palavras, fica sem nada. Aquele que não valoriza seu lar, aquele que não valoriza sua família, aquele que não valoriza o aconchego do seu lar, aquele que não honra seu pai, que não honra sua mãe, que não valoriza sua esposa, que não respeita sua esposa, que não é fiel à esposa, esposas que não se submetem a seu marido, aqueles que perturbam de alguma maneira a sua família, a destroem e vão herdar o vento. E sairão eternamente casando 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, e achando que sempre o problema é dos outros, e não é dele, e não é dela. Davi cometeu erros que vulnerabilizaram sua família. Não cometa erros que vulnerabilizam sua família. Não cometa erros que deixem sua família a mercê. Agora, o mais interessante dessa narrativa é que Deus permite que reparemos os erros e reconstruamos nossa família. O erro militar de Davi não era irreparável, pois o Senhor ainda estava agindo na vida do homem. Após receber o oráculo divino, Deus disse: vá e recupere tudo. Davi juntou os seus homens e foi numa grande batalha contra os amalequitas, os desbaratou e trouxe de volta suas esposas, seus filhos e todos os seus bens, e reconstruiu de novo seu lar. E isso é a graça de Deus na palavra, é que nunca é tarde para a gente reconstruir, nunca é tarde para você recomeçar. Você me diz assim nesta noite: pastor, eu já cometi tantos erros, já arrebentei, já feri minha família, já machuquei meus filhos, já causei a separação. É possível reconstruir? É possível. A graça de Deus vai te ajudar a reconstruir relacionamentos entre pais e filhos, relacionamento entre esposa e esposos. Davi buscou forças no Senhor, seu Deus. Você não pode, não é sua força, não é sua capacidade, não é sua sabedoria. Diz o texto que Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus, mas foi Deus que lhe deu força, mas ele teve que fazer, ele teve que ir à luta, ele teve que arregaçar as mangas e lutar para resgatar a sua família. Eu talvez esteja falando a uma mulher cujo casamento esteja à beira do precipício. Talvez você diga: pastor, não tem mais jeito, acabou.
Talvez esteja falando a um marido que acha que o casamento também já arruinou, que está à beira do precipício, diga assim: não tem mais solução. Mas Deus pode fazer tudo novo, Deus pode resgatar, se você tomar as atitudes de lutar pela sua família. É possível reconstruir sua família? Sim, é possível. É preciso chorar pelos erros cometidos. Diz a Bíblia que quando Davi olhou para a cidade em um montão de cinzas, ele chorou amargamente, porque viu toda a sua família, a sua cidade aos pedaços. Chore pelos seus filhos, chore pelo seu casamento arruinado, chore pelo seu lar transtornado, chore. Esposas, esposos, pais e filhos, busque forças no Senhor, busque forças no Senhor. Davi buscou no caráter benevolente de Deus, lembrou-se das vitórias do Senhor. Apresse-se, meu irmão, vá à luta. Se você errou, peça perdão, se humilhe, se ajoelhe, chore por seus erros. É tempo de reconstruir. E o texto diz que a graça de Deus que estava sobre a vida daquele homem permitiu que ele voltasse com a sua família na íntegra. Nenhuma unha dos seus filhos ele perdeu, porque é assim que Deus faz. Quando nós buscamos forças no eterno para reconstruir nossos lares, Ele resgata, Ele tira das cinzas, Ele resgata do mais profundo abismo, do fundo do poço sem fundo. Deus resgata e traz de volta, porque Ele é Deus, porque Ele é poderoso, porque Ele é bom. Eu não sei quantos erros você já cometeu na sua casa. Eu sei de uma coisa: ainda é possível, pela força do Senhor, reconstruí-la. Como vai sua família hoje? Vai bem? Vai mal? Qual tem sido sua parcela para aquilo que a sua família está desfrutando hoje? Ela está indo muito bem, pastor, e eu tenho feito a minha parte. Ela está indo muito mal, eu tenho ajudado nisso. Qual tem sido a sua parte? Não importa, não é hora de chorar pelo leite derramado, é hora de arrependimento, é hora de mudança. A grande boa nova desta noite é: Deus permite que reparemos os erros e reconstruamos a nossa família. Não desista do seu casamento, não desista dos seus pais, não desista dos seus filhos. Repare os erros que cometeu, peça perdão e ofereça perdão gratuitamente. Busque o Senhor, clama a mim, diz o Senhor, e te responderei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Como está a sua família? Talvez você está ao lado, talvez você esteja agora ao lado da esposa a quem você tem magoado muito nesses dias. Talvez você esteja ao lado do seu pai a quem você tem desonrado muito nesses dias. Aproveite agora esse ambiente doméstico. Olha para ele, olha para ela e diz: meu amor, me perdoe. Meu pai, meu filho, me perdoe. Não perca mais tempo. Deus quer que você hoje recomece, porque Ele quer fazer tudo novo na sua casa. Faça isso agora. Não deixe para amanhã, nem para depois, nem espere o culto terminar. Faça agora, porque Deus quer salvar a sua família. Eu vou orar por você agora. Eu vou orar pela sua família agora. E eu convido você, onde você estiver agora, se puder, se quiser, se ajoelhar comigo. Eu quero orar por você, pela tua família agora, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de imensa graça e bondade, Deus de poder e misericórdia, Deus da família, eu quero orar, ó Deus, por todos os lares
que nos escutam neste momento, que nos assistem nesse momento. E não somente por estes, mas por tantos lares que estão em frangalhos agora, tantas famílias que estão destruídas agora. Que o Senhor transforme, que o Senhor liberte, que o Senhor restaure, que o Senhor cure para a tua glória. Ó Deus, eu oro por esse meu irmão, por essa minha irmã, cujo casamento está em perigo, por esse lar que tem vivido conflitos nesses últimos dias. Ó Deus, que reine o perdão, que reine a misericórdia, que reine a compaixão neste lar. Que Cristo seja o Senhor de cada um. Ó Deus, que haja afeto no olhar, que haja compaixão e perdão no abraço. Que teu Espírito de graça restaure essa família nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.